E eu quero trabalhar num texto que se encontra em Romanos capítulo 1, dos versos 14 a 17. Romanos 1, 14 a 17. Diz o seguinte: eu sou devedor, tanto a grego como bárbaro, tanto a sábios como ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também aos gregos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos alegres, porque estamos na Tua casa, juntamente com os santos irmãos, para expressarmos o nosso sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que muito o Senhor ainda fará. Estamos alegres porque podemos nos reunir para louvar e exaltar o Teu santo nome, porque não há outro Deus além de Ti. Queremos, ó Pai, Te suplicar nesta noite que Tu, por meio do Teu Santo Espírito, esteja nos iluminando, para que possamos, ó Pai, trazer ensinamentos que vêm de Ti, e que esses ensinamentos possam encontrar lugares preciosos em nossos corações, e que assim nós venhamos a praticá-lo. Ajude-nos, Senhor, nesta noite, nós Te rogamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmão, alguns homens de Deus, comentaristas das Sagradas Escrituras, eles chegam a afirmar que a carta de Paulo aos Romanos, ele é considerado como uma cordilheira. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, todos os textos, todos os temas abordados na carta de Paulo aos Romanos são de alto nível, são de grande relevância. Mas esses mesmos estudiosos, eles também chegam a afirmar de que o texto que nós lemos, o texto em questão, é considerado como o pico do Everest. Ou seja, a montanha mais alta, o tema mais elevado, mais relevante que nós podemos tirar daqui do livro de Romanos. Porque nesse texto que nós lemos, Paulo vai falar de algo que é precioso e que não pode faltar na igreja, que é a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, ela é o norte para determinar se uma igreja vai permanecer de pé ou se vai cair. E nós iremos trabalhar nesses textos hoje. Iremos procurar tirar algumas verdades e expô-las para os irmãos, de forma com que nós saiamos daqui com uma compreensão melhor desse texto. Eu quero iniciar a mensagem dessa noite, irmão, fazendo algumas perguntas para a nossa meditação, para a nossa reflexão. A primeira pergunta é: e o que é que nós estamos fazendo com essas armas? Nós sabemos que todo crente tem uma arma poderosa. E o que é que nós estamos fazendo com essa arma? Nós temos usado o poder desta arma? Ou será que nós temos vergonha de usar o poder dessa arma? Dessa arma que Deus nos deu. O fato, irmãos, é que Paulo, ele afirma categoricamente de que não tem vergonha. Paulo não tem vergonha de usar essa arma poderosa. E essa arma poderosa é o poder do Evangelho. Estamos passando momentos difíceis. E muitas vezes nós ficamos perguntando: quem pode resolver ou quem pode solucionar os problemas?
O único que pode resolver os problemas, mudar as circunstâncias, é a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma as pessoas. As palavras de Deus mudam as pessoas. O fato também, irmãos, é que existem muitos motivos para nós nos envergonharmos. E a gente poderia enumerar alguns, mas nunca devemos nos envergonhar de algo que melhore a vida das pessoas, de algo que transforma as vidas das pessoas, principalmente trazendo a salvação das pessoas, para que ela, por meio do Evangelho, tenha a segurança da vida eterna. Continuando ainda com a série de perguntas, eu pergunto mais uma vez: você tem ou já teve vergonha do Evangelho? Você tem ou já teve vergonha do Evangelho? Esse poder do Evangelho, primeiramente, foi dado ao Israel, foi dado ao povo de Israel, depois entregue a nós. E hoje à noite, irmãos, eu quero falar de algo maravilhoso, de algo que com certeza todos nós já sabemos. Eu quero falar para os amados irmãos de que somente o Evangelho tem poder de transformar vidas. Somente o Evangelho faz mudança em que nenhum outro pode fazer. Principalmente na vida daqueles que não se envergonham do Evangelho. Porque aqueles que não se envergonham do Evangelho tornam-se pessoas ousadas e decididas a pregar esse Evangelho tão poderoso. O exemplo claro é do amado irmão Paulo, que nós iremos trabalhar nesta noite. Paulo diz que não tem vergonha do Evangelho, porque só o Evangelho pode nos dar a segurança. Só o Evangelho dá segurança para aqueles que crerem. Não há outra segurança se não for no poder do Evangelho de Deus. Hoje eu quero trazer como título de nossa mensagem: por que não me envergonho do Evangelho? Vocês podem perguntar a vocês: por que eu não me envergonho do Evangelho? E vocês poderão dizer as razões para isso. Vergonha do Evangelho por isso, por aquilo, por aquilo. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Diante disso, irmão, nós iremos trabalhar 3 verdades fundamentais. A primeira verdade é que o Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser pregado. Porque se nós não pregarmos o Evangelho, o poder de Deus não se manifesta, e o poder de Deus não se manifestando, as pessoas não são transformadas, as pessoas não são salvas. A segunda verdade é que, o que é que acontece quando nós pregamos o Evangelho? O que acontece quando o Evangelho é pregado? E a terceira verdade é que somente o Evangelho tem poder de dar segurança total a todos aqueles que creem. Somente o Evangelho tem poder total para dar segurança a todos aqueles que creem fielmente. Nesse texto também, irmãos, nós podemos tirar algumas informações preciosas. E aqui Paulo ele vai mencionar 3 disposições que estão no seu coração. Disposições profundas, fortes. E que essas disposições, elas não podem faltar também no nosso coração. Que possamos nos apropriar dessa verdade de forma com que elas possam fazer parte cotidianamente de nossas vidas. Paulo vai dizer primeiro que ele é um devedor. Eu sou um devedor. Paulo diz que é um devedor e nós também somos devedores. Nós somos devedores, nós temos responsabilidade, temos obrigações. Ele vai dizer, no verso 14, ele diz que é um devedor. No verso 15, ele vai dizer
que está pronto para pregar o Evangelho. Ele sempre está pronto para pregar o Evangelho. E nós também devemos estar sempre prontos para pregar o Evangelho. Seja em que circunstância for. Situações difíceis, devemos pregar o Evangelho. Situações fáceis, devemos pregar o Evangelho. Então Paulo disse, eu estou pronto para pregar o Evangelho. E nós também devemos estar sempre prontos para pregar o Evangelho. A terceira disposição de Paulo, e essa também deve fazer parte do nosso íntimo, é que ele diz que não tem vergonha do Evangelho. Ele não tem vergonha do Evangelho. E nós também não devemos ter vergonha de pregar o Evangelho de Deus. E que nós devemos ter, sim, é obrigação. Ter obrigação, por quê? Porque nós somos devedores. Devemos, sim, ser dedicado, esforçado, esmerado em aprender a palavra de Deus para estarmos sempre preparados para pregar o Evangelho de Deus. Para que nós não venhamos pregar o Evangelho de forma com que não temos conteúdo. Onde outras pessoas podem desmontar aquilo que nós estamos falando de uma forma facilmente. Paulo diz que não tem vergonha do Evangelho. Devemos sim ser iluminados por Deus, por meio do Evangelho, para não ter vergonha de anunciá-lo. Ou seja, fazendo uma síntese, eu sou um devedor, estou pronto para pregar o Evangelho e não me envergonho do Evangelho. Mas entrando, irmãos, para a primeira verdade que eu quero trabalhar nesta noite com vocês, que está nos versículo 14, versículo 16. Se existe algo que está claramente visível na carta, quando Paulo escreve essas passagens, é que ele tinha um desejo, mas um desejo enorme de pregar o Evangelho aos amados irmãos de Roma. Aquilo estava intrinsecamente dentro do seu coração. Eu quero pregar o Evangelho para vocês. Eu sinto o desejo de pregar o Evangelho para vocês. Porque foi para isso que eu fui separado por Deus, para pregar o Evangelho. E Paulo deixa claro, diz, olha, irmão, eu ainda não fui. Não foi porque eu não quis. Não foi porque foi falta de vontade ou falta de desejo. Eu não fui por causa das circunstâncias, não me permitiram ainda que eu chegasse até aí a vocês. Mas fiquem sabendo que eu estou ansioso para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. Eu estou ansioso para pregar o Evangelho. É comum, irmãos, nós recebemos pessoas que vêm aqui, missionários, né? Constantemente recebemos missionários que trazem seus projetos. Querem ir para a cidade tal, e aí eles trabalham de forma com que um dia eles cheguem, eles consigam a realizar o seu projeto, ir para o local, e muitas vezes não é possível, demora. Eu conheço missionário que já está há algum tempo tentando ir para algum lugar, mas ainda não foi possível. Então, às vezes as circunstâncias impedem com que nós façamos aquilo que nós queremos fazer, mas o desejo existe, e Paulo tinha esse desejo no seu coração. E para que esses projetos sejam realizados, também precisamos entender o propósito de Deus. Precisamos estar sintonizados com Deus. Muitas vezes queremos fazer algo, estamos ansiosos para fazer algo, mas ainda não estamos sintonizados com Deus, não é o momento. E quando nós olhamos aqui para Paulo, falando dessa ansiedade de querer ir pregar o Evangelho aos romanos, aos irmãos de Roma, a gente pode entender o seguinte, eu estou conjecturando, mas imaginemos que Paulo não pudesse ir, imaginemos que Paulo fosse para Roma, sem sintonia com Deus. Eu decidi ir, eu vou. Talvez hoje nós não estivéssemos lendo a carta, essa preciosa carta de Paulo, tão maravilhosa que Paulo escreveu. Então, Paulo havia esse desejo, e Paulo estava aguardando o momento certo, mas ele estava consciente da grande necessidade de que o Evangelho de Cristo deveria ser pregado. E nós devemos também ter essa consciência
de que o evangelho deve ser pregado. Cristo nos deu o seu evangelho para que nós pregássemos. E Paulo estava consciente disso. E esse desejo, irmão, era tão intenso em Paulo, e que não era só por palavras. Muitas vezes nós dizemos que queremos ir fazer alguma coisa, mas fica só por palavras. Mas é claro e visível, quando olhamos para a história de Paulo, de que Paulo queria pregar o evangelho de forma insistente, porque ele amava, porque ele se dedicava ao evangelho, estava ansioso, ele queria pregar o evangelho, e aquilo vivia constantemente na sua mente, de pregar o evangelho. E se nós dermos uma olhada assim lá no currículo de Paulo, a gente vai perceber claramente essa disposição de Paulo. Paulo, irmãos, pregava quando estava preso. Paulo pregava quando estava em liberdade. Paulo pregava nas sinagogas, nos lares. Paulo pregava nas praças. Paulo pregava quando estava liso. Paulo pregava quando estava estribado. Então não havia circunstâncias que impedissem que Paulo pregasse, porque essa era a missão dele. De forma que não era falta de interesse ou falta de vontade, mas sim o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Tanto é que hoje nós temos essa preciosa carta que Paulo escreveu. Então havia algo no íntimo de Paulo que era que ele queria pregar o evangelho. Eu quero pregar o evangelho, eu quero pregar o evangelho. E nós, irmãos, devemos dizer, eu quero pregar o evangelho, eu quero pregar o evangelho. Por que eu quero pregar o evangelho? Porque eu sou um devedor. Por que eu sou um devedor? Paulo era um devedor, ele se considerava um devedor. E nós também somos devedor. Devemos pregar o evangelho. Pregar o evangelho, irmão, mas não é sem pregar, falar, como eu estou fazendo aqui, mas viver o evangelho. Ser testemunho do evangelho. Praticar as verdades de Deus. O testemunho fala mais alto do que até mesmo as palavras. As palavras se perdem no vento, mas o testemunho fica. Um grande homem de Deus, muito conhecido, que eu gosto muito de ler os comentários dele, John Stott. Ele foi um pastor e teólogo britânico, conhecido como um dos grandes nomes do mundo evangélico. Ele disse o seguinte: olha, existem duas maneiras de você se endividar. Existem duas maneiras de você se endividar. A primeira maneira de você se endividar é você emprestar aquilo que não é seu. Imagine que eu estou sobre a guarda de alguma coisa de alguém e eu pego e empresto isso para alguém. Eu me tornei um devedor, porque aquilo não é meu, aquilo não me pertence. Já estou errado em emprestar algo que não é meu. Se essa pessoa, porventura, não me devolver ou danificar, eu estou responsável por essa mercadoria, ou seja ela o que for. Então, você emprestar alguma coisa que não é seu, você é um devedor. A segunda é quando alguém nos dá alguma coisa, ou dá dinheiro, ou dá alguma coisa. Imaginemos que eu estou no cometa aqui, e alguém chega para mim e diz assim: ô, bom, irmão João, bom. Ah, você lá da Igreja do Cordeiro? Eu digo: sou, irmão. Ô, rapaz, eu tenho uma encomenda aqui para entregar para o pastor Bruno. Você poderia entregar? Com certeza. Me dê. O cara me dá, eu levo para casa e guardo e não entrego para o pastor. E é justamente essa que Paulo está falando. Essa é a segunda dívida que Paulo está falando. É essa a segunda dívida que Paulo está falando. Deus entregou algo precioso a Paulo. Deus entregou um tesouro precioso a Paulo. E esse tesouro também foi entregue a nós. E a nossa missão e a nossa responsabilidade é entregar esse tesouro a outros. E Paulo sentia um devedor porque ele queria entregar esse tesouro precioso, que é a palavra de Deus, aos queridos amados de Roma, que ainda não havia sido convertido. Ele sentia esse desejo. Deus havia confiado um grande tesouro. E o tesouro aqui é o evangelho.
e que ele deveria pregar não só em Roma, mas em todo o mundo inteiro. E Paulo não podia, assim como nós não podemos reter, segurar algo que Deus nos mandou entregar a outros, a falar para outros, a falar as maravilhas que Deus fez em nossas vidas, compartilhar para outro aquilo que Deus também quer fazer na vida dessas pessoas. E o evangelho precisa ser pregado. Paulo não podia reter, assim como nós também não podemos reter esse tesouro, mas sim entregá-lo com toda fidelidade. Deus confiou a Paulo, Deus confiou a nós a sua palavra, e precisamos anunciar. E aquele que sonegar o evangelho de Cristo comete um crime de apropriação indébita. Você está se apossando de algo que não é seu. O evangelho é de todos. O evangelho é para todos. A salvação não veio só para você. A salvação veio para todos. Portanto, precisamos pregar o evangelho de Cristo. Porque somente o evangelho de Cristo tem a resposta para as necessidades mais profundas da humanidade. Somente o evangelho de Cristo. Somente o evangelho de Cristo tem a cura da doença do pecado. E somente Cristo tem a garantia da felicidade eterna com Deus. Portanto, Paulo tinha esse desejo de pregar aquilo que Deus havia entregue. E nós, como salvos, temos a obrigação de compartilhar as boas novas com todos, tanto com os sábios como os ignorantes. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16, ele diz algo muito importante, muito forte. E eu vou aproveitar até para parafrasear ele. Mas eu quero dizer primeiramente o que é que Paulo diz. Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. E eu digo: ai de nós, se não pregarmos o evangelho. Ai de nós, se não pregarmos o evangelho. O apóstolo Paulo também, irmãos, lá em Atos, capítulo 20, verso 24, quando ele estava conversando com os presbíteros lá de Éfeso, ele diz o seguinte: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho de Deus. Portanto, irmãos, o evangelho não é uma questão de sentimento. O evangelho não é uma questão de preferência. O evangelho é uma obrigação. Nós temos uma obrigação de falar do evangelho. Aproveitar as circunstâncias, os momentos para falar do evangelho. Se muitas vezes você é tímido e não fala, não tem como falar do evangelho, viva o evangelho. Viva o evangelho, que muitas vezes é mais visível do que falar. Portanto, irmão, o evangelho não é uma questão de sofrimento. É interessante, irmãos, que a pergunta que a gente faz aqui: mas por que Paulo disse isso? Por que Paulo falou? Por que Paulo não tinha vergonha do evangelho? Por que ele falou isso? Aí a gente precisa dar uma rápida passagem no contexto, porque Paulo falou isso. Os romanos, eles associavam, né, o evangelho de Cristo a um carpinteiro que havia sido morto na cruz. E alguém que era morto na cruz naquela época era alguém que havia cometido crime hediondo, tinha roubado, tinha matado alguém. Então eles associavam o evangelho. E ainda por cima eles diziam: olha, o evangelho que foi pregado por um homem que foi morto na cruz. E um crime terrível. E ainda por cima, quem vem pregar esse evangelho é um fazedor de tenda, uma pessoa simples. O que esse fazedor de tenda tem para nos ensinar? O Slover,
Imagine, né? Os filósofos, imagine o João Feitosa pregar lá no Congresso Nacional. O que é que esse cara tem que ensinar aqui, né? Para falar, o irmão Jaime, ou qualquer um de nós aqui, for nesses lugares aí falar. Imagine eu lá na ONU falando, meu Deus do céu, deixa eu entrar, né? Mas era mais ou menos isso, né? Imagine os filósofos, os escribas, os doutores, ouvindo um simples fazedor de tenda. O que esse fazedor de tenda tem para nos ensinar? Qual é o conhecimento? Tem doutorado, tem PhD, tem isso, tem aquilo. Olha que Paulo era um homem, um profundo conhecedor. Paulo era um grande homem estudioso, estudou aos pés dos homens mais de conhecimento da época. Mas o fato, irmãos, é que quando nós olhamos para a história, e vemos pessoas como o imperador Nero, como muitas outras pessoas que se diziam importantes, enterrados nos escombros de um passado tão remoto, e podemos contemplar a maravilhosa, esplendorosa carta escrita por Paulo, viva até hoje. Viva até hoje, nos trazendo os ensinamentos profundos e maravilhosos. Naquela época, irmão, não é muito diferente nos dias de hoje. Não é muito diferente. Quantas pessoas se consideram sábios, inteligentes, capacitados e nutrem grande desprezo pelo Evangelho? Temos visto nos nossos dias, mais ainda de forma mais clara, questão de gênero, essas coisas que às vezes não gosto nem muito de falar. Esse novo presidente dos Estados Unidos está fazendo tudo ao contrário, está liberação geral, o mundo está virando de ponta cabeça. Paulo escrevendo a carta aos Coríntios também, a gente pode observar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 18, dos versos 23 e 25 também, ele diz o seguinte, olha: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Portanto, irmãos, Paulo entendia, assim que nós devemos entender. Podem desdenhar, podem fazer chacota, podem se acharem superiores, mas nada impedia Paulo de pregar o Evangelho. Assim como não deve impedir de que nós devemos pregar o Evangelho. Nossos amigos, nossos vizinhos podem debochar, podem desdenhar, mas isso não sirva de motivo para nos desanimar e deixarmos de pregar o Evangelho de Cristo. E isso nada impedia Paulo de pregar o Evangelho. E imagine, irmãos, que Paulo passou por situações que nós jamais passaríamos, ou iremos passar. Paulo tinha vivência desses desdém, dessa chacota. E muitas vezes, irmãos, por apenas um balançar de cabeça negativamente, nos desanima de pregar o Evangelho. Uma palavra não muito saudável nos desanima dessa missão de pregar o Evangelho. Me lembro que quando nós distribuímos folheto, as pessoas rasgavam os folhetos na nossa frente. Aí tinha vontade de dizer assim: eu não vou entregar mais não.
eu comprei com o maior gosto, aí eu dou e o cara rasga. Muitas vezes desanima. Mas esse sentimento não estava em Paulo. Não era coisinha dessas naturezas que iria desanimar Paulo. Paulo era determinado. E esse exemplo que Paulo passa é que nós devemos seguir. Sermos determinados. Sermos determinados. Paulo é um grande exemplo de desafio. E de sermos ousados nessa missão. Imagine, irmãos, o que Paulo já havia passado. Paulo já havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipe, enxotado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atena, taxado de impostor em Coríntio, tudo por causa do Evangelho. E muito mais ainda que viria a sua prisão e finalmente a sua morte, mas nada disso desanimava Paulo de pregar o Evangelho. Nada disto desanimava Paulo de pregar o Evangelho. Portanto, irmãos, a primeira verdade, a primeira lição que nós podemos tirar desse primeiro ponto que nós abordamos aqui, a primeira verdade é que o Evangelho precisa ser pregado a todos. O Evangelho precisa ser pregado a todos, porque o Evangelho é uma necessidade universal. Todos precisam do Evangelho. E quem é o responsável de pregar o Evangelho? Somos nós. Somos nós. Pregar os Evangelhos nas nossas comunidades, nos nossos lugares que nós andamos, apoiar aqueles que vão a outros lugares pregar o Evangelho. E também por meio de oração, para que Deus nos fortaleça e nos capacite a cada dia pregar esse Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a arma poderosa, que muda tudo, que transforma tudo. A segunda verdade, irmãos, aqui, que nós podemos extrair desse texto é, o que acontece quando o Evangelho é pregado? Vocês já imaginaram o que é que acontece quando o Evangelho é pregado? A gente pode dizer, transforma as vidas, e é verdade. Muda as circunstâncias, é verdade. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E só o Evangelho pode mudar coisas que nenhuma outra força ou nenhuma outra arma pode mudar. Existem armas poderosas. Podemos citar aqui, por exemplo, a grande bomba atômica que foi lançada no Japão, lá em Hiroshima. Mas essas armas poderosas servem para destruir. O Evangelho serve para construir, para mudar, tornar as pessoas melhores. Quantos e quantos irmãos aqui presentes têm exemplos de pessoas próximas, vizinhos, irmãos, parentes, que foram transformados pelo poder do Evangelho? Até mesmo você mesmo, que no mundo outrora, no tempo outrora, andava por os caminhos tortos, e Deus endireitou a sua vida. Porque somente o Evangelho tem poder de transformar as pessoas, tem poder de mudar as pessoas. O versículo 16 do texto que nós lemos diz assim, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é no Evangelho, irmãos, que vemos o poder de Deus sendo manifestado. Se nós queremos ver a manifestação de Deus, nós precisamos pregar o Evangelho. Sem a pregação do Evangelho, Deus não se manifesta. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. É no Evangelho que vemos o poder de Deus sendo manifestado, principalmente trazendo salvação a todos os que creem. Irmãos, existem 3 tipos de pessoas com relação ao Evangelho. 3 tipos. A primeira pessoa é aquela que tem vergonha do Evangelho. Existe muitos. Né? Aquela que tem vergonha do Evangelho. A primeira pessoa. A segunda pessoa é aquela que causa vergonha ao Evangelho. A primeira pessoa tem vergonha do Evangelho. A segunda pessoa causa vergonha ao Evangelho. E a terceira pessoa é aquela que não tem vergonha do Evangelho. É aquela que não tem vergonha do Evangelho. E aquelas pessoas que não têm vergonha do Evangelho
vê a manifestação do poder sobrenatural de Deus agindo. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós liberamos o poder de Deus. E vidas são transformadas, circunstâncias são mudadas, evidentemente em conformidade com a vontade de Deus. Quando nós temos vergonha do Evangelho, irmãos, pecamos. Estamos pecando. Porque o Evangelho é uma ordem. E temos a obrigação de pregar o Evangelho. Então, quando nós temos vergonha do Evangelho, nós pecamos e inibimos o poder do Evangelho. Diluímos o poder do Evangelho. O Evangelho, na sua totalidade, se torna diluído, inibido. Quando causamos vergonha ao Evangelho, é mais sério. Quando nós causamos vergonha do Evangelho, vemos o quê? O poder sobrenatural de Deus esvaindo, sumindo, se acabando. Porque você está envergonhando o Evangelho. Mas quando nós não nos vergonhamos do Evangelho, vemos o poder sobrenatural de Deus em ação. O Evangelho de Deus sendo pregado, nós vemos vidas sendo transformadas, vidas são salvas. E nós temos, irmãos, inúmeros exemplos na Bíblia. Inúmeros. E os irmãos aqui presentes também devem ter alguns testemunhos de muitas pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Eu tenho certeza disso. Eu tenho exemplos de pessoas na minha família que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Viviam uma vida torta, uma vida desagrada, uma vida com tudo aquilo que não era bom, nem para o seu corpo, nem para a sua vida espiritual. E foi transformada pelo poder do Evangelho. Mas eu gostaria de citar alguns exemplos para avivar a nossa mente. Eu creio que os irmãos se lembram do relato do grande homem de Deus, o evangelista Lucas, no capítulo 8 e 2. Ele diz o seguinte: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 demônios. Maria Madalena, a mulher pecadora, ficou livre de 7 demônios por meio do poder do Evangelho de Deus, por meio da pregação do Evangelho de Deus. Também, irmão, nós podemos citar outro exemplo, muito conhecido, lá em Marcos, capítulo 5, dos versos de 1 a 8 e de 18 a 20. Quem é que não conhece a história do endemoniado de Gadarena? Esse homem, um homem que não tinha vida própria, ele foi curado e tornou-se um pregador do Evangelho. A transformação que o poder do Evangelho faz, transforma um homem perdido, que caminha a passos largos para a perdição, transforma, limpa e purifica e faz com que ele pregue o Evangelho. E o poder do Evangelho está nele. É só olhar quem era ele e o que ele faz agora. Esse homem, irmãos, ele vivia no sepulcro. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara a corrente e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E de noite e de dia, andava gritando e cortando-se com as pedras entre os sepulcros. Mas o poder do Evangelho transformou, mudou, purificou. Outro exemplo, irmãos, que nós podemos citar, está em Lucas capítulo 19, versos 8. Quem não conhece Zaqueu? Pequeno Zaqueu. Zaqueu, depois que foi transformado pelo poder do Evangelho, ele diz: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quadruplicado. Zaqueu consertando seus erros. E o próprio exemplo do homem de Deus, Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor implacável da igreja. Ele perseguia os cristãos. E esse homem foi transformado pelo poder do Evangelho.
tornou-se um grande pregador. Lá em Atos 9,6 diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entre na cidade, e lá te será dito o que tem que fazer. E o Senhor chegou para Paulo e disse: você vai ter que pregar meu evangelho a todas as pessoas. Você vai ter que pregar o evangelho. O que é que eu quero que eu faça, Senhor? Pregue o evangelho. O que é que eu faço? O que é que tu queres que eu faça na tua igreja, Senhor? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Não tem nenhuma proibição para você pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Por quê? Porque somente o evangelho é capaz de fazer prodígio. Somente o evangelho é capaz de fazer prodígio, principalmente salvar o pecador. Principalmente salvar o pecador. Por isso é que Paulo, no verso 16, ele diz: por que não me envergonho do evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Irmão, a pregação do evangelho, o poder do evangelho, somente o evangelho pode mudar as pessoas, pode transformar as pessoas. Às vezes nós ficamos perguntando: o que é que a gente pode fazer para consertar o mundo? O mundo está caminhando para uma rota do abismo. Pregue o evangelho. Fale de Cristo. Fale do que Deus fez para você. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Somente o evangelho tem poder para salvar, mudar e transformar as pessoas. Não há esperança para o pecador se não for por meio do evangelho. O pecador não se salva se nós não pregarmos o evangelho. Somente o poder do evangelho pode livrar o pecador da ira vindoura e reintegrá-lo à glória. Somente o poder do evangelho pode tirar o pecador das trevas e transportá-lo para o reino da luz. Somente o poder do evangelho pode tirar o pecador da entranha da morte e ofertá-lo à vida eterna. E esse poder do evangelho, ele é oferecido a todos, sem exceção. É pregado a todos. E sem levar em conta qual tipo de pecado você tem. Pode ser o pecado que for. Pode ser o pecado que for. O poder do evangelho é oferecido a todos, independentemente de raça, de nacionalidade, independente de idade, de condição social, de grau de educação ou cultura. O poder do evangelho é oferecido a todos. Não existe um obstáculo, por mais terrível que seja o pecado. Por mais terrível que seja o pecado, o poder do evangelho pode mudar o pecador, pode transformar. Portanto, irmãos, aonde quer que exista a fé, ali está a onipotência de Deus operando para a salvação. Não existe duas formas de salvação, só há uma forma de salvação, e o Paulo é enfático em dizer: o justo viverá pela fé. Somente por meio da fé. O justo viverá pela fé, seja qual for. Paulo deixa claro que a salvação não é pelas obras, que a salvação não é pelos merecimentos humanos, mas sim pela graça divina. A salvação não é pelo que nós fazemos para Deus. A salvação é por aquilo que Deus fez por nós. Porque por mais que nós façamos, é insignificante diante de Deus, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós. Se entregou na cruz do Calvário, sofreu as dores por nós. A fé, irmãos, é um braço estendido de um mendigo para um rei todo-poderoso, buscando a salvação, buscando alcançar a transformação. A fé é um braço de um mendigo estendido para um rei todo-poderoso. Portanto, irmãos, a segunda verdade aqui
que nós podemos extrair dessa segunda parte é: quando o evangelho é pregado, vidas são transformadas. Quando o evangelho é pregado, vidas são transformadas. Pois somente o evangelho tem poder. Diante disso, nós vemos a nossa grande responsabilidade. Se você quer ver o seu vizinho mudar, se você quer ver o seu parente mudar, se você quer ver o seu filho mudar, pregue o evangelho. Pregue o evangelho para ele. E Deus fará o restante de conformidade com a sua vontade. Entrando, irmãos, para a terceira verdade aqui, já partindo para o fim da nossa mensagem, nós vamos falar sobre o que o evangelho faz, qual a segurança que o evangelho dá para aqueles que creem em Deus. Qual a segurança que nós temos? Qual a segurança que eu tenho se eu creio em Deus? Paulo vai deixar de uma forma bem clara aqui, que somente o evangelho, só o evangelho pode dar essa segurança. Paulo diz: porque no evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. No verso 18, Paulo diz: pois do céu é revelado a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ou seja, toda a justiça de Deus, todo o conjunto de justiça de Deus está revelada na palavra de Deus. Então, tudo que é justo está na palavra de Deus, está no evangelho. Não há outro lugar que tenha justiça se não for dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus. Somente o evangelho tem um poder para a salvação, porque somente o evangelho revela a justiça de Deus. Você quer ver a justiça de Deus, você tem que crer no evangelho. E para crer no evangelho, você precisa ouvir o evangelho. E para ouvir o evangelho, precisa ter pessoas que preguem o evangelho. Precisamos pregar o evangelho para que as pessoas ouçam o evangelho e por meio do ouvir eles creiam. Eles acreditam. O fato, irmãos, que Deus, Ele é um Deus justo. Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro. E Deus não contempla o pecado. Deus não pode contemplar o mal. Por isso que Paulo diz que o evangelho revela a justiça de Cristo. E que essa justiça de Cristo, ela é imputada em nós. Nós somos santos, não é por nossos méritos. É porque Deus imputou em nós a sua santidade. E Paulo está dizendo que, o evangelho revela a justiça de Cristo que é imputada em nós. Ou seja, tudo aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós. Tudo aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo como nosso fiador. Cristo veio ao mundo como nosso representante e o nosso substituto. Quando Cristo estava pregado lá na cruz, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades foram jogadas em cima de Cristo. Tanto é que o grande homem de Deus, o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 6, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas transgressões e feito maldição por nós. Portanto, irmãos, só o poder do evangelho nos justifica. E o poder do evangelho nos justifica e nós somos justificados. A justificação, irmão, é maior do que o perdão. A justificação, ela é maior do que o perdão. Ou seja, Cristo não apenas cancelou a nossa dívida. Cristo não apenas perdoou os nossos pecados, cancelou as nossas dívidas. Ele deu um crédito ilimitado. Ele deu um crédito ilimitado. Por meio do seu sacrifício substitutivo. Isso quase não sai, perdoe. Mas os irmãos entenderam, né? É porque a minha língua é enrolada.
Então, o poder do Evangelho nos justifica, somos justificados, a justificação é maior do que o perdão, ou seja, não apenas cancelou a nossa dívida, pagando completamente por meio do seu sacrifício, mas também depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de uma tal maneira que nós estamos completamente quite com a lei e com a justiça divina. Deus pagou tudo, ainda deu um cheque em branco. Ou seja, irmãos, todos os que todos que creem no Evangelho, todos que são justificados por Deus, e todos aqueles que creem no Evangelho, eles deixam de ser réus. Deixam de ser réus e filhos da ira, e passam a ser filhos amados. Os justificados agora são membros e herdeiros de Deus. Estamos seguros, e essa segurança é total. E essa segurança, irmãos, ela é tão total, ela é tão profunda, que até quando nós pecamos, nós não perdemos a filiação. E olha que nós pecamos bastante, né? Somos imperfeitos. Pecamos. Mas até quando nós pecamos, a justiça de Deus nos justificou de uma tal forma que até quando nós cometemos erros, nós não perdemos a nossa filiação. Nós não somos afastados de Deus, porque o próprio, quando nós lemos lá em João, 1 João 1 e 9. 1 João 1 e 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Portanto, irmãos, somente o Evangelho traz segurança para todos que recebem pela fé. A justiça de Deus só pode ser recebida por meio da fé, porque o justo viverá pela fé. A justiça de Deus não pode ser recebida por meio de obras, não pode ser recebida por méritos humanos, pois o texto que Paulo escreveu é bem claro: o justo viverá pela fé. Portanto, irmãos, a terceira verdade que nós podemos extrair aqui desse texto é que aquele que crê no Evangelho tem a segurança eterna. Aquele que crê no Evangelho tem a segurança da vida eterna. João, escrevendo no capítulo 6, verso 47, ele diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrou em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, irmãos, aprendemos nesta noite que quando pregamos o Evangelho, o sobrenatural acontece. Quando pregamos o Evangelho, o sobrenatural acontece. Vidas são transformadas. Pessoas são salvas, porque o Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. Aprendemos também que somente o Evangelho pode nos dar segurança. Somente o Evangelho pode nos dar segurança. Aprendemos que o Evangelho deve ser pregado. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho para que o sobrenatural aconteça, para que as vidas sejam transformadas, porque o Evangelho tem poder. Aprendemos que quando o Evangelho é pregado, sobrenatural acontece, vidas são transformadas, repetidamente em nossas mentes. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos pregar o Evangelho, porque quando pregamos o Evangelho, o sobrenatural acontece, pessoas são transformadas, pessoas são salvas, e aquelas pessoas que creem, que acreditam em Deus verdadeiramente, estão seguras, têm segurança, segurança eterna, têm vida eterna com Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8, dos versos 38 a 39, ele é bem contundente nessas afirmações. Paulo diz: olha, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Para a nossa conclusão, irmãos, eu quero deixar algumas reflexões para vocês. Eu falei no texto que nós estudamos, precisamos pregar o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o sobrenatural acontece. E aqueles que creem no Evangelho, têm uma segurança total. Porque Deus nos assegura isso. Mas imaginemos se nós não pregarmos o Evangelho. Pensamos o contrário. Se nós não pregarmos o Evangelho, nós não podemos, irmão, de maneira alguma, ter vergonha do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Olha que Paulo sofria todo tipo de perseguições, de humilhação. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu humilhação terrível. Um rei todo-poderoso abdicou de todo o seu poder por nós, por mim, por você. Por você, meu amigo, que está hoje à noite aqui, que nunca ouviu falar do Evangelho. Hoje o poder do Evangelho está se manifestando nessa noite. E o Espírito Santo pode estar lhe incomodando, de forma com que você possa ter essa compreensão de que sem o Evangelho você não é ninguém. E que sem o Evangelho as pessoas estão perdidas. Mas imaginemos, irmãos, que se nós tivéssemos vergonha do Evangelho, ou aquelas pessoas que têm vergonha do Evangelho. Se nós nos envergonharmos do Evangelho, irmãos, com toda certeza, o Evangelho não é pregado. Aqueles que têm vergonha do Evangelho, eles não pregam o Evangelho. E quando o Evangelho não é pregado, você está em desobediência a Deus, porque é uma ordem de Deus pregar o Evangelho. O Evangelho, quando o Evangelho deixa de ser pregado, desobedecemos uma ordem de Deus. Quando nós não pregamos o Evangelho, muitas almas deixam de ser transformadas, muitas vidas deixam de ser transformadas, e muitas almas deixam de ser salvas. E quando nós não pregamos o Evangelho, muitos se perdem sem segurança eterna. Muitos se perdem e são jogados no lugar onde cheira enxofre, no lago do fogo do inferno. Portanto, a grande responsabilidade nossa, precisamos pregar o Evangelho. Porque quando o Evangelho é pregado, o sobrenatural de Deus acontece. E aqueles que creem no Evangelho têm a segurança eterna na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, se compreendermos essas verdades, seremos motivados a pregar constantemente o Evangelho de Deus Todo-Poderoso. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na Tua casa santa, e falando, ó Pai, de um Deus Todo-Poderoso, um Deus que se entregou na cruz por nós, dando exemplo, ó Pai. Estamos felizes, ó Pai, porque entendemos e recebemos o Teu Evangelho, mas falta que nós tenhamos essa compreensão que nós precisamos a cada dia mais sermos motivados a propagar esse Evangelho, propagar de forma que outras pessoas possam ser alcançadas pelo esse poder sobrenatural, por essa arma toda poderosa que o Senhor nos deu. De que valia tem alguém ter uma arma toda poderosa e não usar? E nós, como os crentes, temos uma arma toda poderosa e precisamos usar. Rogo ao Pai que Tu esteja iluminando os corações de cada um de nós, e que ao sairmos daqui possamos refletir nessas verdades, verdades que não são minhas, é verdades da Tua palavra, verdade dita por homens que Tu iluminou para que deixasse essas palavras, para que nós também pudéssemos usá-la de forma com que passássemos para outras pessoas, e essas pessoas entendessem e compreendessem a necessidade que tem de ouvir o Evangelho, para que o Evangelho os transforme, trazendo segurança eterna. Obrigado por tudo, é que eu Te louvo no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.